Uma vez eu estava num bate-papo lá do Plat, a gente de vez em quando faz uns bate-papos no Telegram, né, de áudio. Eu perguntei pro Érico, cara, como é que eu faço para aumentar minha abertura quando eu abrir o carrinho e mais pessoas entrarem? Ele falou assim, Ítalo, já testei muita coisa, testei mais depoimentos, matar mais objeção, mas a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. Tem que ter mais gente para te ouvir. Isso aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta de hoje. Então a gente está aqui, 3 faixas pretas, para poder ajudar nossos convidados da melhor maneira possível. Como sempre, tá? Você vai ter 2 minutos para poder explicar seu problema pra gente, 2 minutos aqui de cronômetro mesmo. Depois a gente vai ter aí por volta de 20 para poder te ajudar da melhor maneira que a gente puder. Tranquilo. Bom, pessoal, é o seguinte, assim, a gente está no nosso 5º interno agora, saímos dele semana passada. A gente considera que a gente está trazendo assim, uma boa audiência para os nossos CPLs, eles são ao vivo, né, 4 CPLs. A gente tem uma retenção até bacana dessas pessoas durante as 4 aulas, provas das turmas passadas, durante o próprio treinamento, mas a gente considera que a nossa taxa de conversão está ruim, não está legal. Então, a gente está atraindo a galera, essa galera está assistindo o treinamento, está nas mídias, mas a conversão na hora de vender não está legal. A gente acha que ela está bem baixa. E a gente precisava de uma ajuda nisso, onde é o nosso ponto cego, que a gente não está conseguindo ver, sabe? Basicamente é isso. Só para completar, é que o nosso produto ele tem uma questão. Como ele permite a autoaplicação, e muitas vezes as pessoas, com o meu conteúdo gratuito, eu já mostro para eles pontos que eles mesmos podem aplicar, e não necessariamente os terapeutas, profissionais da saúde, o pessoal tem muito resultado. Às vezes, eu vou publicar menos conteúdo, mas às vezes um protocolo tão simples, a pessoa vai lá e me conta uma história de, meu Deus, só esse protocolo já fez isso, né? Então, uma das nossas dúvidas é, será que a gente não está compartilhando muito conteúdo? Será que... Né? Essa é uma grande questão, uma grande incógnita que a gente tem. Eu sou a favor de compartilhar bastante conteúdo gratuito para que as pessoas tenham resultado e queiram aprofundar. Mas talvez isso seja não sei. Problema. E aí, galera? O que vocês acham? Começa aí, Adri. Tudo bem, Alessandra e Wagner? Tudo bem? Olha só, é muito superficial as informações que nós temos, né? Mas pode ser, assim, várias possibilidades aqui do que pode realmente tá causando essa baixa conversão. Mas só pelo que você falou aqui, Alessandra, que você fala também com o público final, tem que ver o seguinte, se a sua comunicação está correta. Uma vez a gente fez uma mesa faixa preta, que eu até falei isso, será que você está conversando com pessoas, 2 públicos completamente diferentes, e aí isso te gera uma insegurança, porque às vezes você fica assim, será que eu falo com o público final? Será que eu falo com o profissional? Aí você se confunde e passa total insegurança para os 2 públicos. E aí as pessoas tendem a não comprar pela insegurança que talvez você esteja sentindo ali na hora do pitch, por exemplo. Então, um dos pontos podem ser esse. E existem outros pontos também, que a gente que vem lançando aí há algum tempo, cada lançamento a gente vai se aprimorando e a gente vai observando os pontos de ajuste. Então, pode acontecer também, por exemplo, a comunicação, os copies no WhatsApp, os copies no e-mail, as cartas de venda, né? Então, isso tudo pode influenciar. Então, tem que observar vários pontos. De repente, você traz para a gente mais detalhes. Olha, eu sinto que é nesse ponto, eu tenho dificuldade nesse ponto para fazer a conversão. O que a gente sempre tenta fazer nas mídias, Instagram, nos e-mails criativos, é sempre usar terapeuta, sempre usar paciente. Então, você, terapeuta, para tratar o seu paciente, se o seu paciente, isso, aquilo. Então, a gente tenta sempre ir nessa linha, sabe? Utilizar essas palavras para ser mais claro possível que a gente trata com o profissional. Mas, claro, a auto-aplicação é meio que inevitável, né? A galera vai acabar entrando e também vai comprar o curso e está tudo bem, assim, no sentido de que eles também vão acabar investindo para isso.
A gente tenta colocar uma comunicação nessa linha. Só um pouquinho para vocês terem uma base, eu estou falando que a nossa conversão não foi legal, porque eu captei 17 mil leads, pouco mais de 17 mil leads para esse lançamento. A gente teve pico na primeira aula de 1.700 pessoas ao vivo, e na quarta aula tinha 1.000 pessoas, então 1.700, 1.500, 1.300 e 1.000 na última aula. E a gente fez 130 vendas, né? Então, uma conversão aí de 0,7 da lista, não deu nem 1%. Então, por isso que a gente fala... Quanto custa o seu produto? Um 297. 297? Não, 1.297. Então, 130 dá um faturamento de quanto? Ele deu... Bruto deu, vamos colocar, 160... 160 e alguma coisa. Peraí, tem certinho aqui. Tá. E quanto que você investiu? Para ter 168. Investi em captação 55. A lead a 3,20, 3,15 a lead, mais ou menos. Né? Investi 55. Mas tudo no tráfego deu 168? Ah, não. Você investiu 55 e faturou 168. 55. Isso. Tá. De onde você tirou que essa conversão tá ruim? E assim, eu não estou dizendo que ela não está. Eu quero entender de onde você tirou que isso é ruim. Assim, vamos lá, né? Pelo menos eu vejo que uma conversão... A gente busca pelo menos uma conversão de 1,5%, né? De onde você tirou 1,5%? Cara, vamos lá. A gente fez uma conversão já de 1,5%, quando a gente fez o nosso 6 em 7, né? Uhum. E pelo menos, pelo que eu vejo dos lançamentos que a gente acompanha, né? Grupos de mentoria, que uma conversão baixa de 1% não é uma conversão legal, né? Que um ROI saudável, pelo menos um ROI de 3. Peraí, você tem ROI de 3, você teve, né? Considerando só a captação, né? Porque o nosso investimento foi um pouco, se você for colocar outros custos, né? Remarketing, campanha, inscrições abertas. Quanto foi o total? 78. Total que a gente gastou foi 78. Em tráfego só, tá? Em tráfego, todo o tráfego. Em remarketing, inscrições abertas, replay de aula, tudo. Tá, 78. Tá, só uma coisa. Esses outros lançamentos, você tem acesso aos bastidores deles? Você sabe quantas leads ele gerou? Você sabe quanto negócio? Sabe quanto foi exatamente a conversão deles? Alguns sim. Uhum. E eles têm uma conversão maior nesse nível de escala? Nesse nível de escala. Mas falando porque é uma coisa. Nosso... Tá, uma coisa importante. Uhum. Uma coisa é você gerar 5 mil leads, outra coisa é você gerar 15, outra coisa é você gerar 500 mil, como eu gero. Se eu tiver quanto você teve? 0,7 de conversão? 0,7. Se eu tiver 0,7% de conversão aqui, meu amigo, mas você vai ver uma empresa feliz aqui. Cara, 0,7 para mim é uma coisa absurdamente boa. Tá? A gente fez 72 no primeiro dia, 72 vendas no primeiro dia, e o resto a gente recuperou nos outros 5 dias. Não, 51. Beleza, tá? Então, nada tá tão bom que não possa ser melhorado, tá? Eu acho que não quer dizer que a gente não possa melhorar, mas cuidado com a expectativa que você gera, primeiro, cuidado com a expectativa que você gera. Segundo, cuidado para onde você olha para se comparar, tá? Cuidado para onde você olha para se comparar. Primeiro, você tem que ter acesso, cara, é difícil, assim, às vezes num mastermind ali, a galera abre os bastidores inteiros. Cara, se você não tá vendo os bastidores inteiros da pessoa, você não sabe o que tá acontecendo. A pessoa fala... Cara, às vezes o Érico fala uns negócios no plástico, eu falo, Érico, peraí, cara, não é bem assim, não. Por quê? Cara, ele não tá envolvido, ele não tá fazendo tráfego, ele não tá acompanhando isso, e às vezes ele pega um número por alto, e às vezes... E sabe? E às vezes alguém do Plat fala, eu tive 3% de conversão, aí o Érico chega pra gente e fala assim, eu quero 3% de conversão também, que o fulano teve. Aí você vai conversar com o fulano, meu irmão, não é bem assim. É 3% em cima da lista preferencial, aí é diferente. Sacou? Então, cuidado.
Eu não estou dizendo para não olhar, para não conversar com as pessoas. Estou dizendo para você ter cuidado, tá? Assuma, e eu falo isso porque eu converso com muita gente, tá? Assuma que a pessoa que está falando ali não sabe exatamente tudo que está acontecendo. Então, assuma que a informação que você está recebendo dela tem ruído ali no meio, tá? Segunda coisa... E outra coisa, né? Só para completar, tem muita variável, né? O expert é diferente, o nicho é diferente, então é difícil você comparar, né? É impossível uma comparação, como o Hugo falou, é impossível uma comparação fiel. Primeiro que não tem todas as peças do quebra-cabeça. Segundo, é um outro expert, é um outro nicho. Então, já é tola a comparação, sabe? E aí a segunda variável é escala. Faz muita diferença. Então, um expert falar que ele teve 4% de conversão em cima de 5 mil leads, cara, é um mundo completamente diferente de você ter, sei lá, 17 ou até depois escalada ali para cima. Tá bom? Tá? Então, você tem que olhar para os seus números. Agora, o que você está me dizendo? Pô, cara, eu investi 78, fiz 168. Eu acho que pode melhorar. Aí eu concordo com você. Beleza, eu acho que pode melhorar também, tá? Então, provavelmente... Aí agora a gente vai entrar, pô, o Ítalo, cara, um monstro aí da conversão, a Adriana manda muito bem nesse nicho, agora a gente vai explorar nisso, mas antes da gente entrar e explorar essa questão da conversão, eu queria puxar essa atenção para você, cuidado com quem que você olha, tá? E como você olha, e assuma que a comunicação tem ruído, e não porque a pessoa é mau caráter, que ela quer te enganar, às vezes, cara, nem ela mesmo sabe exatamente o que aconteceu. Sabe exatamente os bastidores, tá bom? Só atenção a isso. Mas vamos lá, gente. É isso assim, antes de plantar no terreno tem que limpar, né? Muito bem pontuado o que o Hugo falou. Mas uma pergunta que me veio aqui na cabeça são algumas, né? Que eu gosto de fazer isso, porque eu faço os meus lançamentos ao vivo também. Então, por exemplo, uma coisa é você ter 80 mil leads, sei lá, você captou 80 mil leads ou 17 mil leads. Só que dos 17 mil leads, 1.700 foi o pico. Então, a gente tem que entender também, vocês fizeram aberto no YouTube? Foi. Legal. Você tem que entender que o YouTube é uma lista também. E para a festa de vocês, né, que é o lançamento de vocês, apareceram 1.700 pessoas. E aí, na hora do pitch, tinha quantas pessoas lá ao vivo? 1.000. 1.000 pessoas. Tá, vamos arredondar para 1.000. E de 1.000 pessoas, quantas vocês converteram? 72. Perfeito. Então, isso equivale... Eu sou ruim de química, deu tá? 7%, né? 7%, cara. Então, tipo, assim, o que tá faltando aí? Uma vez eu tava num bate-papo lá do Plat, que a gente de vez em quando faz uns bate-papos no Telegram, né, de áudio. Eu perguntei pro Érico, cara, como é que eu faço para aumentar minha abertura quando eu abrir o carrinho e mais pessoas entrarem? Ele falou assim, Ítalo, já testei muita coisa. Testei mais depoimentos, testei matar mais objeção, mas a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. Tem que ter mais gente para te ouvir. Então, se tem 1.000 pessoas na hora do pitch te ouvindo, você tem que botar 5.000 pessoas na hora do pitch te ouvindo. Então, quando você começa a olhar com mais carinho o que está acontecendo, você percebe que sua conversão não está tão ruim assim. Então, você converteu 7% de quem estava disposto a te ouvir lá na hora, né? E nada mais quente do que as pessoas que estão ao vivo com você, entendeu? Então, existem muitas camadas nisso aí. Eu tenho a minha lista, tá? Foi 0,7%. Mas quem estava ao vivo, então já é uma outra lista, né? As pessoas que estavam ao vivo. Então, na minha cabeça, vocês precisam fazer algumas coisas. Primeiro, abaixar o custo da lead. Quanto que vocês pagam na lead? Nesse foi 13,15. 13,15. Então, vocês querem aumentar a lucratividade e botar mais pessoas, né? Sem sangrar o orçamento, tem que botar mais pessoas e abaixar o custo da lead, né? A defesa e o ataque. Mais pessoas te ouvindo. Aparentemente, a Alessandra, conversão de 7%. Das pessoas que estão ouvindo, a Alessandra converte bem pra caramba. Então, precisa, ao invés de 1.000 na hora do pitch, tem que ter 3.000, 4.000. Então, o jogo é esse. E como é que faz isso, né? Começou agora. Fechou o carrinho, o próximo lançamento começou agora. Sim. O que eu vou melhorar de PPL? O que eu vou melhorar nas postagens? O que eu posso melhorar para abaixar o lead, para distribuir conteúdo melhor, para gerar conteúdo melhor? E, além disso, do que a Adri falou, né? Será que vocês estão conversando com a pessoa certa? Será que está gerando confusão? Né? Porque uma coisa é eu ser da saúde e ensinar isso. Uma coisa é eu querer
aplicar em mim. Será que não era bom separar essas caixinhas, né? Para a comunicação ficar reta? Aparentemente, pelo que eu entendi, você trabalha com EFT, é isso? Não, é bem diferente da EFT do André Lima. É um método único, na verdade, porque ele trabalha a acupuntura, ao invés de ser no corpo, a acupuntura sistêmica, você já deve ter feito acupuntura alguma vez, esse aqui trabalha no microsistema das mãos. Então, a única coisa que a gente fez é desenvolver o uso da técnica sem usar agulhas. E a gente tem excelentes resultados com diferentes formas de estímulo que a gente testou, mas esse método, ele deriva da Kori Soshishin, que é a acupuntura coreana, só que a gente desenvolveu sem uso de agulhas. Mas só esclarecendo essa questão que a Adri falou, nós realmente, Adri, eu falo para os dois públicos. Por quê? Teve uma época que eu comecei a falar sobre a profissional, né, e mesmo assim continuava vindo pessoas para auto-aplicação. Eu falei, então eu vou me comunicar com essas duas pessoas. Só que isso gera um pouco, acredito que, de confusão, né? E no meu Instagram, lá tem muita gente pedindo pontinho para isso, pontinho para ansiedade, pontinho para hipertensão. A maioria quer para resolver alguma dor, né? Então, eu acho que talvez... O ideal é separar essas caixinhas. Você pode fazer um lançamento de certificação para profissionais. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Certificação para profissionais. Aí você pode segmentar assim, né? Então, se chama de certificação e o outro se chama de... Aí tem que, né, ver exatamente como é que se adequa essa promessa. Uma outra coisa que ajuda também, né, bom, duas coisas, né? Primeiro, entre um lançamento... O lançamento começa assim que você fecha o carrinho, né? Então, você tem que melhorar sempre o PPL, um PPL eterno, melhorar as postagens, revisar o avatar também. E vale a pena, né, você começar a rodar uma pesquisa para a lista. Então, na aula 1 do seu módulo, você pode botar, tudo bem, seja bem-vindo, aqui tem uma pesquisa, eu quero saber como que eu posso te ajudar de verdade. Então, você vai começando a entender o perfil da pessoa que entrou, qual a frase que você falou exatamente. E outra coisa também, beleza, entraram 170, entraram 100, digamos que a lista é de 17 mil, entraram 1.000. Tem 16 mil que não entraram. O que aconteceu com essa galera, né? Então, deixa eu rodar a lista para ela, talvez até ativamente perguntar para elas, entendeu? Tá, por que você não entrou exatamente? Porque eu não fiquei em dúvida se era... E aí você começa a limpar, né, essas arestas e aumentar a sua conversão. Uma outra coisa que, só para eu parar de falar que eu estou dando palestra aqui, eu queria saber, assim, como é que está o crescimento, como é que está a porcentagem entre um lançamento e outro? Por exemplo, vocês estão cravadinho esse 0,7, que não é nem tão justo assim, né? Porque se eu pegar em consideração a YouTube, foi 7% ao invés de 0,7, né? Então tem que alinhar isso. Então, tipo assim, vocês estão crescendo a conversão? Está diminuindo? Como é que está? Vocês têm essa métrica? Porque é fácil a gente se comparar com o pessoal lá fora, mas em comparação a vocês também, vocês estão se comparando também? Sim, nosso maior lançamento foi no lançamento de janeiro, né? Onde a gente fez o primeiro 6 em 7 e a gente fez 100, só que o ticket era menor, era 997. E nós fizemos 152 vendas. Depois, em março, a gente aumentou o preço com 297. Não sei se foi o momento, ou, enfim, o preço, ou o lançamento que não foi tão bom, mas a gente caiu, a gente fez 108 vendas. E agora a gente, com um ticket maior, a gente voltou a fazer, a gente fez 130 vendas, né? Então, mas assim, esse é o nosso quinto interno juntos, né? Na parceria que a gente fez. E nós começamos em junho do ano passado com semente de 23 mil, né? E a gente veio na escala. A copy foi a mesma entre esses lançamentos? Do lançamento de janeiro e de março, praticamente, né? Esse agora de maio, que a gente mudou um pouquinho o conteúdo, a forma que foi dado o conteúdo. Mudou bastante o conteúdo. Mas por que... Cara, vocês tinham um que funcionava, tá? Janeiro funcionou, vamos falar aqui. Por que vocês mudaram o conteúdo? Para trazer mais a questão de novidade, de mudar, para que as pessoas que assistiram os passados não aprendessem a mesma coisa. Na verdade, o conteúdo em si é o mesmo, tá? É somente a sequência que eu apresentei que foi um pouco diferente. Lançamento, ele tem uma função só. Qual que é a função do lançamento?
é vender. Não é aprender, não é trazer novidade, é vender. Se a mesma coisa vende mais, você faz a mesma coisa. Tem muito espaço para trazer novidade. E assim, para o expert, eu já fui expert uma vez, lá nos primórdios, quando a gente falava de leilão, no Pro Leilões, eu era expert, e eu vejo, cara, eu tô aqui do lado do Érico, eu vejo, cara, que às vezes é difícil para o expert falar a mesma coisa. Às vezes essa questão da novidade vai mais para o expert do que para a audiência, porque a sua audiência, cara, ela te acompanha muito menos do que você acha que ela te acompanha. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa quer mudar. Pô, não, vamos falar uma coisa diferente. O Érico, cara, várias vezes eu já ouvi ele, putz, cara, eu não aguento mais contar a minha história do banco de investimento. Cara, tem que contar. Eu não sei se você já ouviu ele, cara, tem hora que ele fala, eu não aguento mais. O Ítalo e a Adriana já devem, inclusive, ter ouvido isso aí lá no Plat. Só que mas sabe o que eu penso? Só um detalhe que tem uma coisa que o Hugo falou. Essa caneta aqui, Bic, ela existe há 60 anos, é o mesmo modelo. Uhum. Ela vende, acabou, ponto. Todo mundo tem uma caneta dessa. Não mudou. O objetivo do lançamento é vender. É isso, não precisa mudar. Aí no conteúdo, lá dentro do curso, cara, o método evolui. Por exemplo, a fórmula hoje ela tá completamente diferente, cara, tá evoluindo. Aí, cara, uma vez que a pessoa tá ali comprometida com você ali dentro, aí, velhos, aí é seu momento, expert. Cara, você vai trazer novidades, você vai trazer coisa diferente no seu conteúdo, nos raízes, aí, bicho, aí ali é seu lugar, tá? Mas o lançamento é assim, é perigoso, por exemplo, você mexeu em duas variáveis no seu lançamento de janeiro para esse. Você mexeu na precificação e você mexeu na copy. E aí ele piorou. E aí porque quando eu estava ouvindo vocês falarem, eu falei assim, putz, provavelmente é precificação, cara. Provavelmente 997 soa ridiculamente mais barato, apela para muito mais gente do que para um 297. Mas aí você mudou o conteúdo. Aí, cara, vai que no conteúdo, ao trocar, você criou uma objeção que em janeiro você matou bem, mas agora você não matou. E aí aí já entrou com a pulga atrás da orelha, porque eu não consigo ver sua copy, tá? Sim, mas, assim, normalmente quando você tem uma coisa que funciona, tipo, procura... Não mudou tanto assim, na verdade, Nessa. Eu vou olhar, o conteúdo ele continua sendo o mesmo, a forma talvez, mas inclusive, será, eu vou avaliar esse conteúdo, eu acredito que depois disso aqui a gente vai olhar as aulas e ver realmente se pode ser isso, mas será que não é porque em janeiro as pessoas elas estão mais com vontade de estudar, de começar a fazer coisas novas, entra o ano com aquela vontade, será que não é por causa disso? E você falou uma coisa que acontece absolutamente. Existe sazonalidade em mercados. Para mim... Tem os dois pontos, né, Hugo? Porque olha só, por um lado, janeiro é melhor, porque as pessoas estão mais dispostas a começar o ano com o pé direito e tal. Por outro lado, tem pessoas que acreditam, janeiro é o meu lançamento, a conversão reduziu porque as pessoas estão pagando IPVA, IPTU, não sei mais o quê, matrícula. Então, assim, tem os dois pontos. Eu não acredito muito que isso interfira tanto, né? Agora, até pegando aquele assunto que a gente estava falando antes, sobre o avatar, sobre o avatar não, sobre com quem que você está se comunicando, né? Eu queria entender um pouquinho de vocês, não sei como é que está o tempo aqui, quem é o avatar de vocês? Quem é o avatar? Você quer falar, Wagner? Quer que eu fale? Pode falar. Basicamente, são profissionais da saúde, terapeutas e aspirantes a terapeutas, aquelas pessoas que gostam de ajudar as pessoas. A gente tem muitas pessoas que já fizeram, inclusive, outras terapias, mas eles não se animam a dar os primeiros passos, pessoas que já fizeram outros cursos online. E eu falo muito também com essas pessoas, mas principalmente a minha linguagem é profissionais da saúde e terapeutas. Ok, eu estou te perguntando isso, aliás, perguntei para vocês, porque nós descobrimos uma coisa há pouco tempo, tá? E isso impactou muito no nosso resultado. A gente, assim, praticamente dobrou o faturamento. Lógico, tem outros fatores, mas isso foi, assim,
isso é bem considerável. O que acontece? Nós falamos muito para o público, principalmente depois da pandemia, esse público que quer migrar de profissão. E aí, a gente usava essa palavrinha mágica que vocês colocaram no início, que é a palavra paciente. E olha só, imagina um professor, quando vai ver um criativo, ele escuta assim, olha, igual no meu caso, tá? A minha promessa é, você aprende como descobrir a origem emocional das doenças já no primeiro atendimento. E antes, a gente falava, olha, você vai descobrir a origem emocional das doenças do seu paciente já na primeira sessão. Imagina o professor vai ver aquilo e fala assim, mas eu não tenho paciente, isso não é para mim. Aí vem, por exemplo, a gente trabalha muito com o público religioso, os pastores, por exemplo, eles adoram o nosso curso. Ele vai olhar, eu não tenho paciente, isso não é para mim. E nós estávamos com aquela visão de que a gente tinha que colocar em todos os copies, todas as headlines, em todo lugar a gente tinha que colocar terapeuta, a palavra paciente. E nós percebemos que isso excluía um público muito grande. Então, tem que ter esse cuidado na hora de escrever e você se colocar no lugar de quem está ouvindo para ver se essa pessoa, não, na verdade, você está afastando esse público. E talvez o copy, na hora da conversão, esteja falando isso. E a pessoa pensa... E quando a pessoa escuta a palavra paciente, ela pensa logo no médico. Até o terapeuta, ele fica confuso. Até o próprio terapeuta. Então, nós viramos essa chave, foi muito bom. A gente tiramos a palavra paciente, e tiramos a palavra sessão e colocamos a palavra atendimento. Porque a gente conversava com todo o público. Então, são os cuidados, assim, que interferem também, entendeu, Ale e Wagner? Você sabe, Adriana, que nós começamos a usar a palavra paciente por causa de uma análise que a gente assistiu de vocês, inclusive o Wagner. Eu sempre fui um pouco... Eu nunca gostei muito dessa palavra paciente, né? Mas agora você falando, para mim ficou muito claro que realmente para mim não fecha justamente por isso. Muitas pessoas não vão gerar essa identificação. E a gente erra. Aliás, a gente erra acertando, né? Porque é um processo. E o bom é que lançamentos, gente, o nosso ciclo, eu falo que o nosso ano ele é muito curtinho. Sim. Uma renovação, é um ciclo, é como o Ítalo bem falou, né? Ali você, né, começa de novo o lançamento, na hora que terminou fechou o carrinho, você começa todo o processo de novo, e é uma nova chance de você acertar. E aquilo que o Hugo falou, se vocês acertaram lá atrás, o que vocês podem fazer? Volta, faz de novo, que estava dando certo. Nós estamos nesse processo. Você dá um passo atrás, né? O que eu fiz lá atrás que deu certo? Eu voltei essa semana, eu estou comendo fórmula de lançamento. Estou estudando lançamento interno. Por quê? Vou voltar atrás para saber a base, para a gente voltar a converter mais. Então, assim, e não é que está ruim, não. Está muito boa, né, a conversão de vocês, só que a gente tem a tendência de querer, né, melhorar cada vez mais. E aí, preocupar com essa base é muito importante. Perfeito. Nossa, para mim essa sacada foi excelente. Tá. Uma coisa que eu queria, se ninguém... Bom, outra coisa que eu acho que é legal trazer, a gente está com tempo, é a questão do conteúdo saciar. Com uma aplicação... Peraí, deixa eu só voltar para o cronômetro aqui. Com uma aplicação, a pessoa já resolveu a vida dela. Cara, o conteúdo, ele tem que ajudar a pessoa de alguma forma, mas ele não pode entregar tudo. Então tem que ver. Eu lembro na época lá com o André Lima, eu sei que a sua terapia é diferente, mas eu vou usar dele como um exemplo. Eu lembro dele falava o seguinte, cara, eu posso ensinar uma sessão de EFT e a pessoa, sei lá, o Érico chegou a fazer isso na hora de subir no palco, porque ele estava muito ansioso, muito nervoso e a EFT acalmou ele. Mas, cara, é uma coisa, resolveu aquilo ali, tipo, aquele probleminha específico. Agora, quando é uma coisa mais profunda, cara, normalmente a pessoa tem que resolver um problema emocional, não é, sei lá, é tipo assim, uma sessão em separado, e é gente, isso é a interpretação do Hugo, do que ele acredita que o André Lima falou. Pode ser que eu tenha interpretado completamente errado e que o André Lima fala, não é nada disso que você está falando, tá? É a minha versão do que eu acredito que eu entendi do que ele falou. E aí ele falou o seguinte, cara,
Eu posso te ensinar um negócio e você resolver isso aqui agora. Só que para você resolver para sempre, aí a história é outra. E eu lembro, por exemplo, eu tenho medo de galinha. Galinha e galo, do bicho galinha. Só de galinha, né? Do pato não, mas cara, galinha eu tinha muito medo. Do tipo, se tivesse uma galinha a 5 metros de mim aqui, eu estaria em pânico. E aí, por exemplo, eu fiz várias sessões com o André Lima para resolver isso daí. E assim, não saiu completamente, mas, cara, ajudou muito. Antigamente, eu e minha mãe moram na roça, eu quase não saía de casa. Eu ia pra casa dela, não saía da casa. Agora eu já saio da casa. Eu não seguro a galinha no colo, mas eu já ando, se tiver, não tem problema. Mas assim, foram várias sessões. Não foi uma vez, 5 minutinhos, acabou. Não, ele falou, cara, isso aí tá uma coisa mais profunda. Então é diferente. E eu acho que, eu não sei se esse é seu caso, mas se for, você tem que deixar isso cada vez mais claro. Gente, eu vou te ensinar aqui uma técnica para você melhorar a sua ansiedade antes de falar em público. Mas é o seguinte, o que eu estou te ensinando aqui é meio que um band-aid. Se você quer realmente acabar com a ansiedade, não depender de aí você tem que entrar no método, né? Caso seja o produto final, ou caso seja você instruir o terapeuta a falar isso para o paciente, sabe? Mas eu deixo claro isso, por quê? Porque essa solução ela é paliativa, ela resolve o sinal, o sintoma ali no momento, alivia em alguns casos, eu deixo muito claro também que pode não funcionar, por quê? Porque a origem é outra, então no momento que eu trato a origem, a pessoa ela tem uma solução definitiva, isso eu deixo claro, inclusive até no meu Instagram, mesmo com os stories, o conteúdo que eu compartilho muitos pontinhos, né, pontinho nas mãos, para ansiedade, para a hipertensão, mas eu deixo sempre claro que às vezes não dá para ficar falando isso sempre, né, mas... Não, mas sempre que se você fala sempre que dá, então pelo menos eu acho que o conteúdo não deve estar tão saciando, não. Que nem o Érico fala. Ele fala, só um instantinho, ele ensina gatilho mental. Mas ele fala, cara, não adianta você saber o que é escassez para fazer um 6 em 7. Vocês sabem que não adianta. É muito mais do que isso. Mas você pode aprender escassez e já utilizar na sua cópia que você não estava usando e já ter um resultado. Mas, cara, eu ensino a fazer 6 em 7. E, cara, 6 em 7 precisa muito mais. E eu acho que é muito conectar isso com a Roma também. Cara, eu tô falando para você resolver as dores físicas e emocionais do seu paciente na primeira sessão, no primeiro atendimento. E tirar o paciente, né, que a Adriana falou. Cara, para isso não adianta só você saber que aqui é o pontinho da ansiedade. Tá? Tem muito mais coisa e aí você tem que, né, colocar toda a cópia. A Ali bate muito nisso, assim, bate bastante mesmo nas lives, no CPS. Então beleza. Uma coisa que ela se preocupa muito é com isso. Ela deixa muito claro que, cara, aquilo não vai resolver o seu problema, não vai tratar a origem. Mas o que a gente percebeu aqui na recuperação? E não sei se a gente simplesmente desencana com isso ou se a gente tem alguma coisa para tratar que a gente possa resolver. Por exemplo, lá a pessoa ela faz isso durante o CPL. A pessoa ela está com enxaqueca, está com dor de cabeça. Existe pelos pontos na mão, ela consegue aliviar a dor daquela pessoa durante o CPL. Assim, ela sai de dor 10 para dor 0, para dor 2, então... Putz, eu não faria isso nunca na vida. Eu não sei se o Adriano e o Ítalo discordam de mim, tá? Mas isso aí, você tá matando... Nossa, eu não faria nunca. E aí na recuperação, o que a gente percebeu? Várias dessas pessoas disseram assim, não, eu já consegui resolver o meu problema ali no treinamento, então eu não preciso comprar o curso. Então, nisso que eu acho que... Por que acontece, gente? Eu sei que é difícil vocês fazerem uma análise assim, porque não tem muitos dados, né? Mas uma dor, gente, uma dor não é o problema, é o que está causando essa dor que é o problema, e eu falo isso mas você aliviou a dor da pessoa, cara, ela tem que estar em dor para comprar. E você sabe, cara, aliviar o sintoma não resolve o problema dela, e você tá ali para resolver o problema dela. Então, cara, você tem que fazer ela se comprometer. A partir do momento que você alivia a dor dela ali, ela não se compromete e você não resolve o problema dela, nem ela, e ninguém ganha com isso. Você resolver uma dor durante um CPL, cara, não, na minha opinião, e aí eu depois até queria ouvir do Ítalo, cara, não é o momento de você resolver dor. Ali é o momento de você fazer ela se comprometer. É tipo o Érico querer te mostrar, escrever um CPL1, tipo, não é o momento para você
ele escrever um CPL1, ele vai falar, gatilhos mentais vendem muito mais, existe a forma errada, a forma certa. Então, na verdade, o seu CPL tinha que ser mais ou menos algo como o que causa dor e vai tratar a raiz da dor, quais são as dores emocionais, aquele tipo de coisa. E aí você tem que, né, falar mais como que resolve isso, por que funciona, na verdade, e tirar muito como, né? Eu já vi o Érico falando muito disso, né? Que o especialista, ele quer ensinar muito como. Por exemplo, o meu nicho é relacionamento, né? Para mulheres que querem conquistar um namorado. Se eu ficar ensinando só mensagem, ela vai ficar, e funciona, ela vai ficar saciada. Mas até quando eu ensino mensagem, eu ensino, sei lá, uma estrutura, por que funciona. E aí eu falo, né? Nossa, imagina num treinamento pago, mas agora, isso aqui, mensagenzinha, não vai funcionar. Você tem que aprender a se comunicar, né? Tem um produto meu que é de conversa. Então, é tipo o Érico. O Érico não pode ensinar, olha, para você fazer um lançamento 6 em 7, você vai ter que captar, depois vai ter que escrever copy. Ele nem fala, ele vai falando de outras coisas, entendeu? Ou ele então, fala por alto, muito. sabe? Você não sai do lançamento da fórmula aprendendo a escrever um CPL1. Eu vou te ensinar só o CPL1, o 2 e o 3 na fórmula. Não, cara. Não. Até porque quantas horas tem a fórmula? Não dá nem para ensinar isso, assim, nem sem daria. estar comprometido. É verdade, não Exato. daria. Mas mesmo que desse, a gente não faria isso, não. Total. E outra coisa que eu me atentei também é o seguinte, eu vi aqui, dei uma passadinha na mídia de vocês e tal, vocês estão fazendo bem um protocolo, né? Raiz e tal, mas eu vi que, e é difícil falar isso, porque é sensível mexer mais uma variável, né? Mas vocês não têm muita diferenciação, né? Porque vocês estão falando acupuntura sem agulha. O André Lima também é acupuntura sem agulha, e você falou que é uma coisa totalmente diferente. O Érico é 6 em 7, e não tem como confundir, entendeu? Então, a acupuntura sem agulha é o quê? É auriculoterapia, é EFT, e tem muita gente chamando um monte de coisa de acupuntura sem agulha. Então, não tem diferenciação nenhuma. Isso, eu já tenho um curso de EFT, eu não vou comprar esse aí não, sabe? Ítalo, o nosso método chama método ACM, só que a gente usa realmente mais a acupuntura sem agulhas porque é uma coisa que chama a atenção, certo? Mas olhando por esse lado, ele tem razão, mas a gente fala bastante no método ACM, né, que é o método. Se eu entendi, você quer dizer para a gente colocar mais a mão, é isso? Focar mais na mão ou não? Não é isso. Outro nome, chamar de outro nome. Talvez pensar numa coisa diferenciada, entendeu? Por exemplo, tem que parecer diferente, todo mundo, né? Que fala 6 em 7 é o Érico, não adianta. A gente já sabe, tá cravado. Agora, a acupuntura sem agulha nas mãos. Eu não sei exatamente, mas quando fala acupuntura sem agulha, eu só lembro do André Lima. É como se ele já tivesse cravado isso. Então, em teoria, né? Em teoria, vocês vão ser sempre o segundo lugar. Na minha cabeça, pelo menos, né? Então, que tal você criar um novo, sei lá, uma nova coisa, assim, que aí você se torna o primeiro lugar, entendeu? O que você acha de microsistema das mãos? Porque os pontos, eles estão realmente no microsistema das mãos. Mas às vezes pode parecer muito... Você vai ter que testar e ver no campo de batalha o que a galera responde, sabe? Mas tem que ser um método atrativo, cara. O método do 6 em 7 é um método diferente, ele é atrativo. Aí, tipo, pra gente chegar exatamente no que seria pra você, sim, a gente precisaria mais de tempo. Mas o que o Ítalo falou é muito importante também. E agora a gente já tá passado aqui do tempo. Então, pra gente fechar aqui com eles, o que vocês, Ítalo e Adriana, o que vocês acham que eles deveriam priorizar aqui de tudo que a gente falou? Quer falar primeiro? Posso falar, já que eu tô no jeito aqui. Eu acho que vocês têm que abaixar o custo da lead, aumentar as pessoas para ouvir a Alessandra. Eu acho que isso aí já vai fazer, já é o 80-20, na verdade, né? Se coloca 2.000 pessoas, já é o dobro, sem gastar mais, entendeu? Então eu abaixo o custo da lead, como, né? Afinando a pesquisa, afinando o que elas querem ouvir, e fizer o 7% ao vivo, eu não tenho do que reclamar, vai estar todo mundo feliz aqui, né? E aí, por fim, eu talvez colocaria as coisas em caixinhas separadas, né? Então, eu acho que o maior ponto de confusão é, nossa, chama de paciente, é para mim, ó. Então, olha só, para você, eu vou te dar uma formação, aí você pode até colocar, prometer, aí a promessa não vai ser tanto a cura, vai ser faturar, né? Eu sei que a Mari faz, ela tem o consultório Smart, eu vou ensinar uma nutricionista a fazer 10.000 por mês. Olha, eu vou te ensinar você, terapeuta, a fazer 10.000 por mês, com uma técnica diferente.
Esse aqui é um lançamento. Aí o outro lançamento você tem dores. Muitas dessas dores são emocionais. Sabe como que se trata essas dores? Aqui, ó, na palma da sua mão, literalmente. Aí você vai falar diretamente para quem está sentindo a dor, entendeu? Então essa é a minha finalização. Isso. Ítalo falou tudo, né? Definitivamente, para mim, é você saber com quem você está falando. É você separar as caixinhas, como ele falou, e determinar isso e falar depois, escrever na testa para quem você está falando a sua promessa tem que ter muita clareza nessa hora, para você não falar com a pessoa errada. A partir do momento que você tem clareza, você vai lá, define qual é o produto para o profissional, um produto para o público final, faz um lançamento, depois faz o outro, você pode até vender o outro, depois não sei, né, como que você pode fazer isso, porque nós trabalhamos dessa forma, a gente vende a formação para terapeutas e depois a gente coloca um bônus esse outro, né, que é o MPC para pais. Então, assim, dá certo, e aí vem as pessoas procurando, e a gente percebeu que a formação, o nosso público é muito maior, e eles pagam mais, justamente por conta da dor que vocês falaram. Então, assim, isso aí, se você fizer, já separar isso, você já vai ter você vai ver uma diferença muito grande, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E eu acho que é isso, né, já é muito dever de casa, né, Ítalo? Separar tudo isso. E além do que eles falaram, cara, eu realmente olharia essa questão de aliviar a dor deles no meio do lançamento. Eu não faria isso de jeito nenhum. O lançamento é o momento de comprometer, cara. E, cara, muitas vezes as pessoas precisam da dor para se comprometer. E eu não aliviaria a dor delas ali, não. Quando dentro do curso, beleza, agora que você está dentro, já vamos aliviar a dor de cabeça aqui, porque você vai estar com mais clareza para aprender o resto. Aí você vai fazer o que tem que fazer para a pessoa chegar na Roma. Mas, cara, no lançamento, você pode fazer num raiz, de repente, mas no lançamento ali, lançamento é para vender, é para fazer as pessoas se comprometerem com você. E muitas vezes elas precisam da dor para isso. Então eu não aliviaria ali. Para mim não é o momento de fazer isso, não. E além senão eles enchem a barriguinha, dá um beijinho no ombro, tchau, você está satisfeita. É que a gente queria já causar um impacto grande nessa primeira aula, para as pessoas testarem e ver que o método funciona, né, de uma forma simples, mas claro, não dá para... Muitos não entendem que existe uma causa para essa dor. Para eles, tá bom, quero só aliviar a dor. Ele vai ver que funciona com as provas. Já o Wagner falou que você tem muita prova. A prova vai mostrar. É isso aí que vai mostrar bastante para eles, né? Ou num raiz, cara, longe de um lançamento, você até pode fazer isso. Até pode. E explicar que, cara, isso é só um alívio. Provavelmente semana que vem sua dor vai voltar porque você não resolveu o problema da origem. Mas não num lançamento. Lançamento não é a hora de aliviar a dor dela, na minha opinião. Tá bom? Bacana. Obrigado. Gente, muito obrigada. Show. Obrigado, Várias Wagner. sacadas. Obrigado, Alessandra. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. Até mais. Valeu.